gente começa agora falando de teologia. Hoje estamos aqui com uma pessoa especial. Vamos lá, fique conosco na TVG, o canal da Palavra, e vamos lá. Mais um programa, começando dentro da sua casa. Ciência e fé. Estamos hoje aqui numa presença especial do teólogo Cláudio Rosa. Ele está falando para nós de algumas coisas concernentes à teologia, da base da palavra de Deus, daquilo que é consistente com a palavra ou não. Então estaremos falando sobre heresias hoje com o teólogo Cláudio Rosa, que está conosco aqui. Tudo bem, pastor? Tudo bem, mais uma vez é um prazer, uma alegria poder estarmos aqui. Quero cumprimentar os telespectadores que também têm aí acompanhado esse trabalho, esse programa tão importante para o crescimento da nossa fé, para o crescimento do entendimento da palavra de Deus. Nós falamos da teologia reformada no programa passado, né? Das bases dela. E vamos falar hoje, começamos a falar um pouco sobre algumas heresias, né? Mas o que é que sai hoje da teologia ortodoxa que nós podemos considerar heresias, né? Por exemplo, dentro de movimentos cristãos, nós temos aí uma parte de cristãos que guardam o sábado, nós temos uma parte de cristãos que são iconoclastas, né, que adoram santos. Essa questão da iconoclastia, ela começa mais ou menos século V, século VI. Século V, VI. Antes um pouquinho de nós entrarmos especificamente sobre isso, para que até os telespectadores possam entender, hoje no mundo nós temos 12 grandes religiões. 12 grandes religiões, né? Nós temos aí o zoroatrismo, taoísmo, shintoísmo, confucionismo, budismo, hinduísmo. O cristianismo, ele é uma das 12. A diferença entre uma religião e uma seita é que as religiões, ela tem um canon, ela tem um livro que dita a regra de fé do grupo. As seitas, elas surgem em um momento da história dessa religião, quando eles deixam de obedecer essas regras básicas da religião a qual eles pertencem. Isto nos traz, então, a dura realidade que o mundo hoje tem pelo menos mais de 20 mil seitas. Porque você, nesse momento que nós estamos conversando aqui, há a possibilidade de uma seita estar saindo de uma outra seita. Isso vai se multiplicando. Pode ter certeza que já tem alguém nascendo por aí. Vai multiplicando. Então nós temos a realidade hoje, 12 grandes religiões, mais de 20, 25 mil seitas em todo o mundo. Dentro de cada religião existem os problemas de desvios doutrinários destas religiões. Isso não quer dizer que estas religiões estão corretas ou não. Estou falando simplesmente na questão da sua doutrina central de fé. Heresias com religiões. Com a ortodoxia da religião que está ali. Agora, dentro desta situação, nós temos no cristianismo, que é uma religião, nós temos grupos religiosos dentro do cristianismo. E aí nós precisamos ver quem faz parte da Igreja de Cristo ou não dentro do cristianismo. O que vai definir um grupo religioso dentro do cristianismo, se ele faz parte ou não da Igreja de Cristo, é se ele obedece às doutrinas centrais do cristianismo, que estão expressas aonde? Na Bíblia Sagrada. É para nós, no canon. Não somente religião, mas que é verdade. Então, por exemplo, se nós nos deparamos com um grupo supostamente que diga ser evangélico protestante, mas eles não reconhecem na pessoa de Cristo a divindade, esse grupo está fora. Esse grupo definitivamente, ele não faz parte da Igreja de Cristo. Ele pode até obedecer todas as outras doutrinas, mas se ele não entende, se ele é ariano, né, ele não crê na divindade de Cristo, esse grupo é um grupo religioso, herético, dentro do cristianismo, não faz parte da igreja. Então, dentro dessa situação é que nós temos essas realidades aí. Então, a Igreja de Cristo, na verdade, quando você diz, nós temos hoje no mundo, por exemplo, mais de 7 bilhões de pessoas. Destes 7 bilhões de pessoas, o maior número de adeptos na questão religiosa são cristãos. Porém, nesse universo de cristãos, nós temos uma divisão. O maior grupo dentro do cristianismo são chamados católicos. Então, o catolicismo não é uma religião.
O catolicismo é um grupo religioso dentro de uma religião que é o cristianismo. Dentro dessa facção, então, vamos dizer, porque às vezes eles também dizem que eles são a igreja verdadeira, porque eles são lá eles seguem a teoria do papado, que são uma igreja que continuou a igreja de Roma, ao qual é a cadeira de Pedro e tal. Isso aí já está resolvido, o pessoal sabe que não adianta nós falarmos, eu sou a original, porque o original está aqui, na palavra, né? Sim. Dentro das facções do cristianismo, o que se destoa mais dentro da palavra? Não estou falando de católicos e nem só de protestantes, mas dos dois. Nós temos hoje grupos que destoam mais. Teorias, vamos falar de teorias que destoam mais da palavra, sem talvez citar nomes ou citando alguma coisa ou outra, porque nós temos também no grupo protestante grupos que destoaram da palavra de Deus. Não só dentro do catolicismo, mas no grupo protestante. Né? Bem, eu classifico assim, dentro desses grupos que nós chamamos de pseudo-cristãos, o grupo mais pernicioso são as Testemunhas de Jeová, porque eles mexeram no texto bíblico, né? Eles mudaram. Nós pesquisamos isso há alguns anos, já praticamente há 20 anos, eu conheço bem... Um dos pilares da reforma, não mexer... Exatamente. Então, um dos graves problemas que existe dentro da doutrina geoviana é que eles mexeram no texto bíblico. Se você pega uma tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia que eles usam, você vai ver que o Watchtower, que é a torre de vigia, onde ficam os 12 ou 13 ou 9 homens que são a cabeça pensante do corpo, o chamado corpo governante, que eles dizem, eles tiveram a coragem de fazer isso. Então, um dos grupos mais perniciosos que existem para a Igreja de Cristo, e eu digo pernicioso por quê? Porque hoje dentro do universo geoviano, você coloca lá 30% são chamados ex-evangélicos, pessoas que não tinham uma formação teológica, ou crentes que não vão à escola bíblica, que não conhecem a palavra e acabam sendo seduzidos por essa doutrina. Essa falácia, né? Essa falácia. Agora, nós temos outros grupos também. Por exemplo, você pega os adventistas do sétimo dia, não creem na existência do inferno. Eles não creem na existência do inferno e confundem a pessoa de Jesus com o arcanjo Miguel, perdão. Então, isso também os coloca como seita. Né? E vários outros problemas. Dentro do catolicismo, nós temos a questão da tradição. Os católicos romanos, eles dizem... A iconoclastia, falando da iconoclastia, ela começa como um movimento pequeno dentro da igreja, lá para o século V, VI, e ela vai crescendo até chegar à mariolatria. Sim. Como se dá isso? E com o seguinte objetivo. Na questão da idolatria, a intenção que eles dizem ter sido, a início, trazer a veneração, que eles dizem, eles não falam cultuar, né? Eles usam a terminologia ou a etimologia veneração. Era de colocar imagens representando seres supostos santos ou seres angelicais ou a própria pessoa de Deus para os iletrados, aqueles que não tinham, seriam analfabetos, não poderiam ter a capacidade de ler a Bíblia. Então, para eles entenderem a história bíblica, os ensinamentos bíblicos, esta é uma das teorias que eles usam, uma das válvulas de escape é colocar essa questão das imagens, para que as pessoas pudessem estarem aprendendo como aconteceram as coisas. Por exemplo, nós vemos uma prática que existe na chamada Semana Santa, dentro da Igreja Católica, a questão da Via Sacra, onde ali tem a historinha nos quadrinhos, as pessoas vão andando e vão vendo ali e alguém vai falando, aconteceu isso e aquilo e coisa e tal. O grande problema é que esta chamada historinha em quadrinhos, para que a pessoa pudesse entender os propósitos de Deus, ela se tornou definitivamente uma posição de idolatria. As pessoas adoram esses seres que estão ali representados. Talvez muitos católicos que estejam nos ouvindo, e nós respeitamos os católicos, mas temos que dizer as verdades, dentro do catolicismo romano existe a chamada adoração piramidal, que eu creio que 99% dos católicos não sabem disso. O que é a adoração piramidal? Um católico, quando ele entra dentro de uma igreja católica, se ele vai fazer uma reza a São José, São Pedro, Santo Antônio, eles dizem que ali ele está praticando ali a dúlia. A dúlia é uma adoração a estes santos. Se ele vai agora fazer a sua reza a Maria, a mãe de Jesus, então ele já coloca que ali ele está praticando a hiperdúlia ou hiperdulia.
Ela vai numa adoração superior, numa veneração, seja a forma como eles queiram entender, maior. Agora, quando ele vai rezar a Deus, a Jesus, aí é a latria. Então existe uma adoração piramidal, eles fazem a separação. O grande problema é que não existe uma base bíblica para isso. Porque todas as vezes que o cristianismo é algo muito sério, é um desafio para o ser humano. Você servir a Deus exige seriedade, você não pode tratar de qualquer forma. Por isso que a Igreja Católica ela usa não somente a Bíblia, mas a tradição. Eles têm um livro que se chama Terceiro Catecismo de Doutrina Cristã. Na página 162, 165 desse livro, é um livro de 500 páginas, cor amarela, talvez alguns aqui conheçam, eles dizem o seguinte, que para que nós venhamos a conhecer a intelectualidade de Deus, o caráter de Deus, não basta somente a Bíblia, mas é necessário nós conhecermos a tradição. Agora a pergunta é, o que é a tradição? E aí eles mesmos respondem isso nesse livro. Eles dizem que a tradição católica romana está baseada nos concílios, nas bulas papais, na Santa Sé e no pragmatismo, naquilo que na prática acontece e passa a ser e ter poder de escritura. E fica, então, impossível você traçar uma doutrina e obedecer essa doutrina, porque ela fica pululando aonde mais convém no momento para a discussão teológica. As encíclicas, os concílios, eles fazem prática, eles não têm o mesmo valor do cânon, que eu conheço muito bem o catolicismo, mas eles também têm, como você falou, eles são ouvidos e são lidos como tradição. Tradição. E podem influenciar. Sim. Então, por exemplo, muitas práticas católicas, elas estão inseridas na tradição, que quando você leva uma pessoa a pesquisar e olhar na Bíblia essa prática, você vai ver que não existe respaldo bíblico. Né? E isso entra como heresia, um desvio doutrinário. A gente deixa bem claro aqui que nós não estamos aqui estamos desrespeitando ideologia nem religião de ninguém. Nós estamos fazendo uma análise bíblica daquilo que saiu da teologia reformada, daquilo que sai da palavra de Deus. Né? Tanto é que dentro do nosso meio também dos evangélicos, dos protestantes, sim, existem também muitas seitas, existe gente saindo. Até falamos no programa passado da turma da teologia da prosperidade, que também exatamente sai fora da palavra de Deus. Fora da palavra. Então, você cristão, você que está me ouvindo agora, a gente vai terminar esse bloco, daqui a pouco o teólogo Cláudio Rosa vai trazer mais entendimento na palavra para nós. Você que é cristão, você tem que ter segurança daquilo que nós falamos o programa passado, que isto é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Você tem uma fé especial e experiencial, você tem uma fé, uma experiência com Cristo, você nasceu de novo, você teve uma experiência com Cristo e que dependeu da graça de Deus, porque você estava morto, conforme Efésios 2:1, você estava morto nos seus pecados e delitos. Então, nem por sua própria vontade, como Pelágio disse certa época, você teria essa chama para se converter. Até a sua conversão dependeu da graça de Deus que nos tocou. O morto não tem vontade própria. Exatamente, o morto não tem vontade. Você estava morto em seus pecados e delitos. Efésios 2:1, é muito claro. Então, o cristão que nós chamamos é quem tem essas experiências e que crê na palavra de Deus e que crê na vida eterna, na condenação eterna. Não tem jeito de você ser bonzinho e não falar de inferno, então não é cristianismo, porque se há céu, há também inferno. E depois, futuramente, nós vamos falar sobre a essência de Deus em outro programa, que hoje está aqui bombando aqui. Mande o seu e-mail aí com suas perguntas, podem fazer críticas, que nós vamos responder com todo o carinho. Volto a dizer, não estamos atacando ninguém, estamos falando de teologia da palavra de Deus. Daqui a pouquinho a gente volta com Ciência e Fé, com mais respostas e mais perguntas para você.